Eu quero ler com os irmãos três versículos no livro de Êxodo. Livro de Êxodo, o capítulo de número 3. Nós leremos o verso 7, 8 e 9. Êxodo, capítulo de número 3, os versos 7, 8 e 9. Êxodo 3, 7, 8 e 9. Nos diz a palavra do Senhor: Disse ainda ao Senhor: Certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhes o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do heteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Que Deus nos abençoe com esta porção da sua palavra. Amados irmãos, quando eu abro o livro de Êxodo, me vem a memória, me vem a lembrança, os ensinamentos tão ricos, tão profundos, tão práticos, de uma vida tão sofrida, de um povo, um grande e numeroso povo, no Egito, na escravidão. Talvez o Êxodo seja o mais significativo, o mais importante evento de todo o Antigo Testamento. A palavra Êxodo significa saída, a libertação de um povo de uma região de sofrimento e de escravidão. Pois bem, o livro representou não só o nascimento de um povo, de uma nação, mas também representou a própria redenção de um povo e a aliança de um povo com Deus. Há ensinos muito profundos no livro de Êxodo que nós queremos destacar. Há algumas semelhanças interessantes e até paralelas entre o livro de Êxodo e o livro de Gênesis. Como é bonito este livro de Êxodo! Tem muita semelhança entre Êxodo e Gênesis. Por exemplo, Gênesis começa com toda a humanidade em vista. Êxodo começa com todos os israelitas em vista. E em Gênesis temos o foco em um homem, cujo nome era Abraão, e também a família de Abraão. Em Êxodo temos o foco também em um homem, mas agora já é Moisés e a sua família. Em Gênesis, Abraão tem dois irmãos, um chama-se Naor e outro chama-se Arã. Moisés também tem dois irmãos, um chama-se Arão e a outra chama-se Miriam. Então, há muitos paralelos entre esses dois livros. Abraão é chamado para deixar a terra dos seus pais, sua parentela, e partir para um lugar desconhecido, uma terra estranha. Moisés é forçado pelas circunstâncias a fugir da sua casa e a viajar para uma terra também estranha. Então, nós temos muitos paralelos entre esses dois livros. Que dois livros importantes. Um trata da nossa origem e o outro algo mais importante ainda, que é da nossa libertação, do nosso livramento do Egito. O Egito sempre representa o pecado, representa o mal, representa coisas ruins. Então, ser libertado do Egito é o equivalente a ser libertado do pecado. Então é isto que significa, que simboliza este livro de Êxodo.
Eu gostaria que vocês pensassem do seguinte modo: no Antigo Testamento nós temos Êxodo, libertação do mal, libertação da escravidão no Egito. O equivalente de Êxodo no Antigo Testamento seria a cruz no Novo Testamento. E a cruz representa a nossa libertação do pecado, a nossa salvação, a nossa união em Jesus Cristo, a garantia de entrarmos em uma terra que realmente mana leite e mel. Então, esses dois livros são cercados de grande importância, de grande valor. O livro de Êxodo trata de 10 pragas, não é assim? Pois bem, a revelação da lei, 10 mandamentos, é assim que nós temos no livro. E a construção do tabernáculo, no tabernáculo tem 10 itens. Esse número 10 é sempre importante neste livro. Pois bem, a presença do Senhor é o ponto mais marcante no livro de Êxodo. É marcante em todos esses três fatos destacados: 10 pragas, 10 mandamentos e 10 itens do tabernáculo. No decorrer deste ano, nós queremos estudar com a igreja este livro tão fantástico, tão importante. Os 3 fatos, nós temos a presença do Senhor como o que existe de mais importante, a coisa mais importante. Bem, nós temos aí no livro de Êxodo o início da carreira de Moisés, o nascimento e a infância dele, como foi e com que dificuldade. Às vezes eu fico pensando que nós julgamos passar por dificuldades, mas quando nós olhamos as personagens bíblicas, e elas passaram por coisas muito mais difíceis, imprevisíveis, do que as que nós passamos no nosso dia a dia. Nós temos também no livro de Êxodo a educação de Moisés. A sua mãe o educou só na tenra idade, no princípio da sua vida, e ele não se esqueceu mais dos ensinamentos de sua mãe. Sua mãe foi levada para o Egito para educá-lo, e ele foi educado então no ensinamento dela, e ele não se esqueceu disso. E quando se tornou adulto, ele se tornou um libertador por causa daquilo que havia aprendido na infância. Nós temos também a decisão dele, quando adulto, de deixar a sua casa e de o seu conforto, a sua posição privilegiada. Possivelmente Moisés seria faraó no Egito, e ele deixou tudo isso por causa do seu povo. Mas não acredito que ele tenha deixado por causa do seu povo. Ele deixou tudo isso por causa do seu Deus, por causa da sua fé. E é a fé que nos deve levar a fazer as coisas para agradar a Deus. No livro de Hebreus, no capítulo 11, no verso de número 6, nós temos o seguinte ensinamento: que sem fé é impossível agradar a Deus. Irmãos, se foi possível para Moisés conduzir aproximadamente 3 milhões de pessoas por um deserto, alimentar essas pessoas, matar a sede dessas pessoas no deserto, suprir as necessidades de 3 milhões de pessoas, também será possível a nós enfrentarmos as dificuldades do dia a dia. Mas é preciso que tenhamos, como Moisés, tenhamos fé. Nós observamos no início deste ano as dificuldades e as limitações da igreja no aspecto financeiro, mas Deus tem suprido as nossas necessidades e até hoje não nos tem faltado. Então acreditamos que Deus continuará suprindo, Deus continuará abençoando. Nós precisamos acreditar em Deus como Moisés e agir como Moisés. Precisamos fazer a vontade de Deus na nossa vida.
Então, embora Moisés tenha nascido como o terceiro filho de uma família hebraica, pobre, ele era alguém desprezado socialmente, condenado desde o nascimento, Deus preservou Moisés, sustentou Moisés em todas as dificuldades e, por meio de um processo grandioso e magnífico de eventos, Deus o tornou líder de um povo para conduzir este povo por uma região totalmente inóspita, uma região de muita dificuldade. Depois ele presenciou um assassinato de alguém do seu povo, e ele não aceitou isso. É interessante como os filhos de Deus têm esse senso de justiça. Eles não aceitam coisas erradas, e eles se manifestam com relação a essas coisas erradas. Embora na situação dele, ele agiu e tomou as dores do seu povo, e então cometeu um assassinato. Mas isso era a força dele, não era o método de Deus, é não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Mas assim foi a vida de Moisés. Então ele fugiu para Midian. Não pensem vocês que o Egito fosse aqui em Pirituba e Midian fosse São Bernardo, mais ou menos assim. Não, era muito longe. Midian ficava muito longe do Egito. E ele andou muitos dias por um deserto, sem água, sem comida, passando dificuldades até chegar em Midian. Bem, irmãos, aí então nós temos alguns paralelos das pragas que vieram para o Egito, porque o povo egípcio não quis dar ouvido a Deus. Quantas coisas ruins nos acontecem, porque nós somos demorados para dar ouvidos a Deus, para escutar a vontade de Deus, e então Deus tem que falar mais alto conosco, mais forte conosco, e permitir que coisas ruins nos aconteçam. Bem, as pragas de 1 a 3 são repugnantes, e elas foram infligidas por Arão usando uma vara. Tudo isso é simbólico, e tudo isso aconteceu também de forma literal. As pragas 4, 5 e 6 foram dolorosas, foram infligidas diretamente pela mão do Senhor, diz o texto. E as pragas de 7 a 9 foram destrutivas além de qualquer coisa, nunca antes experimentadas no Egito, e foram infligidas pela mão de Moisés. Então, irmãos, essas pragas fizeram o povo sofrer muito. Há um texto em Amós que diz assim: sobrevirá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito. Nós precisamos de entender isso, que a nossa vida está nas mãos de Deus. Nós dependemos de Deus. Se Deus quer, Ele abençoa. Se Deus quer, Ele eleva. Se Deus quer, Ele humilha. Mas nós precisamos fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é sempre boa para a nossa vida. E o livro de Êxodo é a libertação, foi o modo como Deus agiu para tirar o povo do Egito. E acredito que o deserto foi o modo como Deus agiu para tirar o Egito do povo. Porque o povo saiu do Egito, mas queria continuar naquelas mesmas práticas. Sentia saudade do Egito, sentia vontade de voltar lá. Então não bastava tirar aquele povo do Egito, era preciso também tirar o Egito daquele povo. Era preciso mudar aquelas pessoas, transformá-las. Nós lutamos tanto para que as pessoas sejam melhores, e elas só podem ser melhores em Cristo Jesus, porque a Bíblia diz assim: quem está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas, o Egito já passou, e tudo se fez novo. Só Jesus pode transformar vidas.
Só Ele pode tirar de nós o mal existente, e então nós daremos sempre o nosso melhor. Eu gosto das pessoas que dão o seu melhor. Eu não estou me referindo a pessoas perfeitas, não é isso, mas eu gosto de pessoas que dão o seu melhor. Pessoas que dão o seu melhor em casa. E então, pessoas que recebam bem, pessoas que dão o seu melhor para o seu cônjuge, pessoas que dão o seu melhor no serviço, pessoas que dão o seu melhor nos estudos, pessoas que dão o seu melhor para os amigos. É disso que nós precisamos. Nós precisamos ser cada dia melhores, nos transformarmos dia a dia pela nossa renovação do entendimento e o nosso crescimento como pessoas e o nosso crescimento espiritual. Bem, irmãos, todas essas pragas vieram para o Egito por causa da dureza do coração de Faraó. Quantas vezes nós somos demorados para dar ouvido a Deus? Determinadas coisas nós sabemos que devem ser feitas, sabemos como devemos nos comportar, e nós não fazemos. Nós somos demorados para dar ouvido à voz do Senhor, e então às vezes sofremos as consequências tão dolorosas. Eu quero que você observe nessas pragas que há uma progressividade na gravidade durante as pragas. Elas começam com desconforto, depois elas passam para o sofrimento e em seguida vem a destruição e morte. E eu quero dizer que este também é o método de Deus. Começa lembrando a você que você está errado. Alguém diz, o pregador diz, ele nem sabe do seu problema, mas ele diz e você entende que está errado. Você não dá ouvido. E então ele manda um lembrete por meio de algum problema, alguma situação constrangedora, mas isso também não basta. E então ele permite coisas mais dolorosas. E assim vai, até que a nossa vida se esvai. Nós precisamos a qualquer custo tirar o Egito de nós. Não somos mais escravos do pecado, porque nós conhecemos a Bíblia, e a Bíblia nos diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É disso que nós precisamos. Nós precisamos ser cada dia mais melhores e oferecer o nosso melhor aos outros, o nosso melhor para o cônjuge, o nosso melhor para os nossos filhos, o nosso melhor para o nosso serviço, o nosso melhor para os nossos estudos, o nosso melhor acima de todas as coisas para a igreja. Devemos sempre dar o melhor de nós. Bem, irmãos, o lugar da travessia, quando este povo saiu do Egito, é um objeto de discussões e no tempo próprio nós trataremos deste assunto. Alguns acham que foi no região leste aí, do delta lá do Egito, um lugar chamado Yansuf, e não se sabe muito certo. Outros acham que foi no Golfo de Elá, e outros acham que foi no Mar Vermelho, e outros acham que foi no Golfo de Acaba. Os meios de separação das águas foram usados por Deus. Ele abriu o mar, e o povo atravessou a pés enxutos. Pode imaginar isso? A grandiosidade deste milagre. Como o povo se maravilhou. E também a destruição do exército de Faraó. Faraó é nada. O mundo é nada. Nós vamos levar nada deste mundo. Não há nada neste mundo que nos interessa. Não vamos levar nenhuma coisa material. Então, o nosso investimento deve ser principalmente naquilo que influenciará na nossa vida futura, na vida com Deus. E eu prefiro a vida com Deus ao maior prazer que porventura a gente possa ter na terra. Não tem comparação.
os prazeres deste mundo com as coisas que nos são dadas por Deus. Então, algumas pessoas acham que esses são os lugares da travessia indicados aí pela seta do povo, seta na televisão. Mas o que nós sabemos é que foi uma travessia do mar, que o mar se abriu e tragou depois os soldados de Faraó. Bem, no capítulo 14 de Êxodo, os versos 21 e 22, nós lemos assim: Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram ao muro à sua direita e à sua esquerda. Eu queria ter visto isso. Deve ter sido alguma coisa maravilhosa, fantástica. E o povo de Israel marchando. Mesmo aquele povo demorado para crer, aquele povo demorado para obedecer, o fato é que o mar se abriu de um lado e de outro e este povo atravessou. Deus estava com este povo. E a Bíblia diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? E a Bíblia diz mais, diz: agindo Deus, quem impedirá? Então, se você quer um bom aliado nesta vida, que seja Deus, que seja a pessoa de Jesus Cristo, ande com Ele, e as bênçãos virão sobre a sua vida, com certeza. Bem, o que fez isso foi um forte vento oriental. E o exército poderoso de Faraó. Interessante isso aqui. Esse exército poderoso foi destruído. Mas essa palavra para vento é a mesma palavra para espírito. Eu acredito que ali foi a ação do Espírito do Senhor, abrindo o mar. Como a ação do Espírito do Senhor é que abre o nosso coração, é que nos traz a salvação. E Ele então habita em nós. Não haveríamos de ser agradecidos, portanto, não haveríamos de oferecer a Deus o nosso melhor, não haveríamos de nos esforçar para servir a Deus. Sim, irmãos, precisamos disso, precisamos fazer isso com dedicação. O exército de Faraó, irmãos, era composto do que havia de mais moderno naquela época. Carruagens poderosas de guerra e temidas, um exército temido. E diz o texto, no capítulo 14, no verso 25, que Deus emperrou as rodas das carruagens. E elas então, os cavalos puxavam com muito mais dificuldade. E isso atrapalhou-os, atrasou-os, e quando ele chegou, o povo de Israel já havia atravessado. E eles então foram tragados pelo mar. Assim também o inimigo não nos pode tocar. Diz a Bíblia que os que são do Senhor não podem ser tocados pelo inimigo. Nós precisamos ser agradecidos a Deus por isso. E então Deus fez uma aliança com Moisés. No capítulo 19 do livro de Êxodo, nos versos 5 e 6, nós lemos assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes os meus mandamentos, a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar. Deus está dizendo. Como eu gosto desses dois versículos. Peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes, a nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Ouvir a Deus e obedecer a Deus é tudo o de que nós precisamos. E eu gosto particularmente desta expressão, minha propriedade particular, ou peculiar. Isso é repetido na carta de Pedro, na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, a partir do verso 9, com referência à igreja.
Isso diz que eu pertenço a Deus e que Ele me conhece pelo nome e que sou uma propriedade exclusiva e particular de Deus, que, portanto, o inimigo não pode atacar, porque eu pertenço a Deus e é por isso que por Ele estou guardado e protegido. Mas para nossa alegria não fica só nisso. Eu tenho outras expressões importantes aí também. Eu tenho reino de sacerdotes. Nós agora somos reinos de sacerdotes. E nós agora somos nação santa. É isso que nós somos. Um povo separado para servir a Deus. Um reino de sacerdotes. Pois bem, irmãos, na aliança mosaica, nós temos aí a introdução dessa aliança nesses termos, e depois nos são dados os 10 mandamentos, que nós chamamos de 10 mandamentos. Mas no texto sagrado e nas Bíblias mais antigas, nós temos decálogo e não 10 mandamentos. Decálogo. Isso significa que uma tradução talvez mais adequada fosse as 10 palavras. Decálogos, a tradução melhor seria as 10 palavras. E significa que os mandamentos, as colocações feitas a seguir, as 10 colocações feitas a seguir, era o seguinte: era mais que um mandamento de proibição ou de cumprimento, de obediência em alguma coisa, é que este povo estava saindo do Egito. Estava saindo do Egito para ir para a terra prometida. Do lugar que eles saíram, só havia ídolos. E o lugar para onde eles iam também estava repleto de ídolos. Ídolos de onde vinham, ídolos para onde iam. Tudo cheio de ídolos. E essas 10 palavras significam que se eles colocassem em prática aquilo, eles nunca mais seriam escravos. Então, na verdade, esse texto, chamado de 10 mandamentos, trata de 10 palavras de liberdade. Significa que para você ser livre, você precisa fazer o que é certo. E eu quero enfatizar isso. As pessoas só são verdadeiramente livres quando elas agem corretamente. Quando você faz alguma coisa errada, você se esconde, você evita e você nunca está à vontade, você não se sente à vontade, você não é livre. Mas se você faz sempre o que é certo, então você não tem compromisso com as pessoas, de temer as pessoas ou coisa assim. Então, se você faz sempre o que é certo, você é verdadeiramente livre. Você pode entrar de cabeça erguida a qualquer lugar, em qualquer lugar. E pode sair de cabeça erguida de qualquer lugar. Se você faz a vontade de Deus na sua vida, você é livre. E é por isso que no Evangelho de João nós temos o ensinamento de que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O único ser, o único homem livre é aquele que anda certo. Quem anda certo é de fato livre. Então, o decálogo, quando nós estudarmos, veremos a profundidade e a riqueza. Significa que se esse povo observasse esses ensinamentos, nunca mais seria escravo, como foi no Egito. Se você continuar na sua fé, se você continuar na sua obediência à palavra de Deus, você nunca mais será escravo do pecado. Nunca mais voltará a viver de acordo com os pensamentos maus. Bem, irmãos, nós temos depois disso os julgamentos e o ensinamento de Deus sobre como serão esses julgamentos. A Bíblia diz: agora, pois, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar por todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes, nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. As pessoas serão julgadas por aquilo que elas fizerem.
e mediante a obediência, a observância ou não dessas 10 palavras aí colocadas. E depois nós temos então, depois de dito assim, eu tirei do Egito porque eu ouvi as orações de vocês, e depois de dizer, olha, eu atravessei com vocês um mar vermelho, e eu tirei água da rocha para dar para vocês, depois de dizer que se vocês observarem isso, vocês jamais voltarão à escravidão do pecado. Então nós temos a confecção do tabernáculo. O que é o tabernáculo? Bom, se vocês guardam tudo isso que aprenderam até aqui, eu vou habitar com vocês, vou morar com vocês. A palavra tabernáculo significa habitação de Deus com os homens. Às vezes, quando eu fico considerando sobre isso, que Deus habita comigo, eu não me julgo digno disso, de que Deus habite comigo. Só para que a gente tenha uma ideia de como é a relação de Deus com o povo de Israel, primeiro Deus encontra Moisés e chama Moisés, e Israel sai do Egito. Isso está nos capítulos de 1 a 13. Depois, no capítulo 14, Cades Barneia, Moisés vê a rebelião de todo o povo. Nós somos tão prontos para nos rebelar, basta achar que somos injustiçados e nós já nos rebelamos, nos afastamos de Deus. Ora, irmãos, Deus já nos fez algum mal? Nos falta alguma coisa que Deus não nos tenha dado? Pois bem, irmãos, Israel se rebela. Isso vai do capítulo 14 até o capítulo 18. Depois nós temos as leis da aliança e os mandamentos, do capítulo 19 até o capítulo 24 do livro de Êxodo. Depois nós temos o mandamento para construir o tabernáculo, isso nos capítulos 25 até 31. Depois Israel torna a se rebelar, capítulo 32 a capítulo 34. E depois o tabernáculo é construído e Deus entra nos capítulos 35 a capítulo 40. O tabernáculo é uma coisa tão linda, tão maravilhosa, só para que a gente tenha mais ou menos uma ideia dele. Isso aí é uma ideia da nuvem que pairava sobre o deserto. Quando essa nuvem se movia, e a nuvem era o próprio Deus, era o próprio Deus. Quando essa nuvem se movia, o povo levantava a tenda e também se deslocava. A coluna de fogo, então, ficava apontando para uma direção no solo. Onde a coluna de fogo apontava, ali era construído um tabernáculo. E ali, então, construído esse tabernáculo, as demais tribos faziam, os levitas faziam as suas tendas, e depois as demais tribos faziam suas tendas em volta. E assim era feito o tabernáculo, a habitação de Deus com o homem. Nós um dia teremos o privilégio de ter a habitação ao lado de Jesus Cristo. A habitação de Deus conosco nós já temos em nosso coração. Vocês já leram em Atos 2, os versos 3 e 4? Pois bem, Atos 2 fala que línguas de fogo, colunas de fogo, pairaram sobre as cabeças dos que estavam presentes ali. E eles falaram em outras línguas. O que representa isso? Isso representa o seguinte, que aquela coluna de fogo, que indicava onde seria o tabernáculo, agora estava apontando para a cabeça dos homens. Isso significa o quê? Que agora o tabernáculo de Deus, a morada de Deus com os homens, seria o coração deles, seria ali no homem. E então há uma quebra da maldição da Torre de Babel e volta-se ao tempo em que se falava uma única língua e todo mundo compreendia. É o que nós temos em Atos, no capítulo de número 2. Essa ideia de tabernáculo e Deus morando conosco é uma ideia fantástica.
E dentro do tabernáculo ficava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança. E isso também é bastante significativo. E a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. A glória do Senhor é uma referência à pessoa, segunda pessoa da Trindade, uma referência a Jesus Cristo. Bem, irmãos, isso era um Deus do Egito, chamado de Horus. E ele é retratado triunfando sobre os animais perigosos e tendo a cauda de uma serpente na sua mão. E na outra mão, Horus mantém uma lança sobre a cabeça de uma serpente. O Egito era cheio de deuses, cheio de... O que nós devemos saber de agora com o tabernáculo é que nada disso afeta o povo de Deus. Minha propriedade particular, eu protejo, eu guardo. Se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. Pois bem, vamos nos lembrar disso, de que nós fomos libertados do Egito, mas nós precisamos tirar o Egito de nós. Nós precisamos nos lembrar de que pertencemos a Deus. Precisamos seguir os ensinamentos da verdade em todo o tempo. Que Deus nos dê forças para compreender que, pertencendo a Deus, é a Ele que devamos servir em tudo o que fizermos. E queira Deus, irmãos, que vocês deem o melhor de vocês sempre. Deem o melhor para os seus filhos, deem o melhor para os seus pais, deem o melhor para os seus cônjuges, deem o melhor de vocês para o trabalho de vocês, mas sobre todas as coisas, deem o melhor de vocês para a igreja, deem o melhor de vocês para Deus, porque Ele tem tirado vocês do Egito. Porque senão, o destino de vocês seria um inferno, como o meu e de todos os homens. O inferno seria o nosso destino. Mas Deus nos livrou, nos libertou para o reino da sua maravilhosa luz. Sejamos, portanto, agradecidos. Amém.